Era a madrugada de 26 de abril de 1986. O céu sobre a Ucrânia soviética estava calmo, mas dentro da usina nuclear de Chernobyl, um experimento mal planejado estava prestes a liberar o inferno. Ninguém imaginava que, em poucos minutos, a Terra veria o brilho mais letal desde Hiroshima. A experiência, conduzida no reator 4, tinha um objetivo simples: testar se as turbinas poderiam gerar energia elétrica por alguns segundos após uma queda de energia, algo crucial em emergências. Mas o procedimento foi executado por operadores exaustos, sob pressão política e falhas de comunicação. Segundo relatórios da Agência Internacional de Energia Atômica e da World Nuclear Association, o design do reator RBMK-1000 era intrinsecamente instável. Quando operava em baixa potência, tornava-se altamente reativo. A 1h23, o operador Leonid Toptunov pressionou o botão de emergência, o AZ5, que deveria desligar o reator. Mas o que aconteceu foi o oposto. As barras de controle, em vez de conter a reação, aumentaram a potência bruscamente devido a uma falha de projeto. Em frações de segundo, o núcleo superaqueceu, o vapor explodiu e o teto de 1.200 toneladas foi lançado pelos ares. A primeira explosão destruiu o reator. A segunda lançou fragmentos radioativos a quilômetros de altura. A cidade vizinha, Pripyat, dormia a apenas 3 quilômetros dali. A explosão de Chernobyl liberou 400 vezes mais radiação do que a bomba de Hiroshima. A força da detonação arrancou o telhado de concreto e expôs o núcleo em chamas, liberando iodo 131, césio 137 e estrôncio 90 na atmosfera. Enquanto a radiação se espalhava silenciosamente, os alarmes em Pripyat continuavam mudos. Dentro da usina, ninguém entendia o que realmente havia acontecido. Muitos acreditavam que o reator ainda estava intacto. Essa combinação de falha humana, arrogância institucional e design fatal selou o destino de milhares de pessoas e manchou para sempre a história da energia nuclear. Enquanto a radiação invisível se espalhava pela madrugada, os primeiros a chegar foram os bombeiros, sem proteção, sem instruções, sem saber que estavam caminhando para a morte. Eram os primeiros heróis de Chernobyl. Mas, infelizmente, um destino cruel os esperava. Poucos minutos após a explosão, o céu de Chernobyl se transformou em um clarão azul. Uma luz espectral dançando sobre o reator destruído. Era a radiação ionizando o ar. Mas para os bombeiros soviéticos que chegavam ao local, aquilo parecia apenas um incêndio comum. À 1h30 da manhã, os primeiros caminhões de bombeiros de Pripyat chegaram à usina. À frente deles estava o tenente Vladimir Pravik, de 23 anos. Nenhum deles usava roupa especial contra a radiação, apenas seus uniformes de combate ao fogo, sem máscaras, sem dosímetros, sem instruções. O que eles encontraram foi uma cena do inferno, fragmentos de grafite radioativo espalhados pelo chão, pedaços do núcleo do reator, irradiando calor e morte invisível. Quando os bombeiros pegavam esses pedaços com as mãos para abrir caminho, a carne queimava em segundos. Segundo registros oficiais e depoimentos recolhidos por Svetlana Alexievich em Vozes de Chernobyl, muitos começaram a sentir o gosto metálico na boca, tontura e náusea ainda durante o combate. Imagine o quão estranho deve ter sido. Eles apagavam as chamas sobre o teto do reator, sem saber que estavam de pé diretamente acima do núcleo exposto. Em questão de horas, dezenas de bombeiros e operadores foram levados ao hospital de Pripyat, com queimaduras que pareciam vindas do sol. O primeiro a morrer foi Vladimir Pravik, seguido por Viktor Kibenok e tantos outros. Esses homens seriam lembrados depois como os primeiros heróis de Chernobyl.
Esses bombeiros e trabalhadores impediram que as chamas se espalhassem para os reatores vizinhos, o que poderia causar uma destruição muito maior. Sem eles, boa parte da Europa teria sido contaminada por níveis letais de radiação. Mas naquele momento, enquanto o fogo diminuía, a verdadeira ameaça apenas começava: o envenenamento radioativo. Enquanto os hospitais de Pripyat enchiam-se de pacientes, o governo soviético mantinha silêncio absoluto. Nenhum aviso foi emitido. As pessoas continuaram suas vidas, indo ao trabalho, levando as crianças para a escola, sob uma chuva invisível de partículas letais. Enquanto os heróis agonizavam em silêncio, Moscou fingia que nada havia acontecido. O desastre já estava fora de controle, mas o regime ainda tentava encobrir a verdade. Mas por que isso? Enquanto o reator ardia em Chernobyl, a União Soviética escolhia o silêncio. A cidade de Pripyat amanheceu sob um céu limpo. Crianças brincavam nos parques, casamentos aconteciam, e ninguém imaginava que o ar estava envenenado. Durante 36 horas, o governo escondeu o desastre do próprio povo e do mundo. Nas primeiras horas após a explosão, engenheiros da usina enviaram relatórios a Kiev dizendo que havia apenas um incêndio controlado. Mas a verdade era devastadora. Os níveis de radiação já eram 20.000 vezes superiores ao normal. Mesmo assim, as ordens de Moscou foram diretas. Sem pânico, nenhum comunicado público. O sistema soviético era construído sobre uma ilusão de perfeição. Admitir uma falha seria admitir que o Estado podia errar. A lógica era política, não científica. Enquanto hospitais se enchiam de vítimas, a televisão soviética ainda repetia: não há perigo. Somente em 28 de abril de 1986, quase 2 dias e meio após a explosão, a Suécia detectou níveis anormais de radiação e exigiu explicações. Foi assim que o mundo descobriu o desastre, não por Moscou, mas por Estocolmo. O Partido Comunista, então, permitiu uma única nota no noticiário, uma declaração vaga de 20 segundos, sem mencionar vítimas ou evacuações. Enquanto isso, 49.000 pessoas eram retiradas de Pripyat em silêncio. Disseram que voltariam em 3 dias, mas ninguém jamais voltou. O silêncio transformou Chernobyl em algo maior que um desastre técnico. Virou uma tragédia moral e política. E quando a verdade veio à tona, ela corroeu a confiança do mundo na União Soviética. Mas o pior ainda estava por vir. Com o reator aberto e o fogo ainda ativo, Moscou precisou de homens comuns para enfrentar o impossível, conter o inferno nuclear. Eles seriam lembrados como os liquidadores, os heróis invisíveis que salvaram a humanidade. Homens comuns, soldados, mineiros, engenheiros, enviados para limpar o coração aberto de um reator nuclear. Sem eles, metade da Europa poderia ter sido varrida pela radiação. Após as primeiras explosões, os cientistas soviéticos perceberam algo aterrador. O núcleo do reator continuava derretendo. Se o combustível radioativo penetrasse os reservatórios de água abaixo, uma nova explosão poderia liberar radiação suficiente para tornar inabitável todo o continente europeu. Era preciso agir, e rápido. Milhares de homens foram mobilizados. Entre eles, os 3 mergulhadores voluntários, Alexei Ananenko, Valery Bespalov e Boris Baranov, que entraram debaixo do reator para abrir manualmente válvulas e drenar a água. Eles sabiam que a missão era suicida, mas foram mesmo assim. Sem eles, a segunda explosão seria inevitável. Depois vieram os mineiros de Tula e Donetsk, escavando túneis sob o reator para construir uma câmara de resfriamento. Eles trabalhavam em temperaturas de 50 graus, muitos apenas de cueca, porque o calor radioativo derretia suas roupas. Mais de 600.000 pessoas participaram da limpeza. Soldados raspando o solo contaminado, operários erguendo o sarcófago de concreto, pilotos despejando areia e chumbo sobre o reator.
De acordo com dados da Organização Mundial da Saúde e registros soviéticos, entre 28 mil e 100 mil liquidadores faleceram nas décadas seguintes, vítimas de câncer, leucemia e doenças relacionadas à radiação. Mas, graças a eles, o pior cenário foi evitado. A busca por culpados começou, mas a verdade, como a radiação, continuava invisível. Quando a poeira radioativa assentou, restaram apenas perguntas. Quem foi o culpado? O operador que apertou o botão errado? Ou o sistema que o ensinou a obedecer sem pensar? Chernobyl não foi apenas um erro técnico. Foi o retrato de uma civilização construída sobre o medo e o silêncio. Meses após o desastre, o governo soviético anunciou o julgamento de 6 homens. O diretor da usina, Viktor Bryukhanov, o engenheiro-chefe Nikolai Fomin, o supervisor da operação, Anatoly Dyatlov, e 3 subordinados diretos. Todos foram condenados a longas penas em campos de trabalho. Mas, como apontam relatórios da Comissão de Energia Atômica da ONU, essas prisões serviram mais para encontrar bodes expiatórios do que para buscar a verdade. O verdadeiro culpado estava no sistema. O reator RBMK-1000, utilizado em várias usinas soviéticas, tinha falhas de projeto conhecidas, mas ignoradas por razões políticas. Admitir o problema seria colocar em risco o prestígio nuclear da União Soviética. O resultado foi uma tragédia que expôs o coração corroído do regime. As consequências foram devastadoras. Mais de 350 mil pessoas foram evacuadas permanentemente, criando cidades fantasmas como Pripyat. Os custos econômicos ultrapassaram 200 bilhões de dólares. E a radiação, segundo a OMS, ainda contamina parte da Ucrânia e da Bielorrússia até hoje. Mas talvez o impacto mais profundo tenha sido político. Chernobyl abalou a confiança na União Soviética, acelerou as reformas de Gorbachev e contribuiu para o colapso do Império em 1991. O desastre mostrou que nenhuma propaganda pode conter a verdade e que a arrogância de um sistema pode ser tão destrutiva quanto a própria radiação. E você? Acha que existe um culpado por este desastre? Comente aqui embaixo, eu quero saber sua opinião. Se você gostou do vídeo, te convido a deixar o like e se inscrever no canal, pois assim me motiva a continuar trazendo vídeos incríveis como este. Obrigado e até a próxima.